Opa, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou começar mostrando algumas coisas que meu Promobile ele foi reinstalado, ok? E até mesmo ele está com a versão desatualizada, mas o conceito dos Promobiles eles mudam muito pouco de um para outro. Geralmente eles adicionam coisas a mais dentro do Promobile. Então vamos lá. Para começar um novo ambiente eu posso escolher por aqui, ou em arquivo posso vir novo cliente escolher por aqui, ou se não posso também clicar aqui e escolher um cliente novo por aqui também, ok? Então eu vou pegar aqui cozinhas, não tenho nada recente para abrir, precisar abrir também conforme outros programas eu posso estar utilizando. Pois bem, o meu ambiente 3D ele abriu assim. Eu vou fazer o seguinte, para você ter praticamente o mesmo ambiente que o meu, o que você pode fazer é vir aqui em exibir, layout padrão. Se alguma ferramenta você fechou sem querer, você pode clicar ali para que ele abra o layout padrão. Fique aparecendo aqui a ferramentas e propriedades, aqui em cima ficam os modos aparecendo e todos os itens aqui no lado fique aparente também. Provavelmente você vai ver uma certa diferença porque para mim não aparece, por exemplo, aqui as questões do RealScenes, porque eu não tenho RealScenes nesse exato momento do vídeo e também aqui embaixo você vai ver que vai aparecer esses materiais, substituir, tudo dessa forma. Como eu costumo trabalhar? Primeiramente eu vou soltar essa tarraxinha aqui, porque na lista, eu gosto de deixar aqui o ambiente 3D bem aberto, bem amplo. A única coisa mesmo que eu deixo é ferramentas aqui aparecendo. Pode ver que está muito branco e o fundo está meio cinza. Eu gosto de alterar isso e vou mostrar para você como você vai fazer. Você vai vir aqui no cantinho, na parte de preferências, você vai clicar nessa chavezinha, ela fica piscando dessa forma, você vai chegar um momento aí, dar um clique que ela fique acesa, vamos de novo, aí deu certo. Aí abriu aqui para mim, aqui eu posso escolher algumas coisas, por exemplo, os projetos, sempre que eu for salvar eu quero colocar eles numa pasta que eu separei para isso, então eu vou vir aqui em outra pasta, vou clicar nos três pontinhos, vou selecionar aqui este computador, vou vir aqui na unidade C, e daí eu separei uma pasta aqui, Projetos Promob, ok, vamos lá. E daí assim, toda vez que eu for clicar em salvar, ele já vai abrir direto nessa área, daí eu posso escolher depois certinho onde eu quero. Se você deixar em pasta cliente local, lá dentro do Promob ele vai ter, né, uma pasta de clientes locais, que dentro do Promob onde vai ficar salvo os seus projetos. Às vezes fica difícil de encontrar. Na pasta Promob em meus documentos, também ele cria uma pasta lá dentro de meus documentos chamado Promob, daí ele salva tudo lá. Mas se você querer salvar em alguma área específica onde você leva os seus projetos, você pode escolher aqui em outra pasta. Impressora PDF, caso você tenha alguma instalada no seu computador, tem uma que é a Primo PDF, que funciona super bem, caso você não tenha, você pode colocar aqui ou deixar sem também, que na hora de você imprimir é só você selecionar nos padrões lá em propriedades a impressora que você deseja. Dicas de operação, sempre deixo ativo, visualizar aí uns 8 segundos, caso você esteja iniciando você pode aumentar aqui e caso isso passe a incomodar você volta aqui em preferências e desabilita isso. Agora aqui no ambiente, na cor de fundo eu altero aqui o fundo que eu gosto da cor preta no fundo. Depois, tipo de preenchimento que vai iniciar sempre, eu prefiro que seja texturas com linhas. Se o seu computador ele é muito devagar ou você tem receio que ele fique muito lento, você pode colocar como preenchimento com linhas apenas, tá? Conforme você coloca coisas no seu projeto, módulo, conforme você desenvolve o seu projeto, ele começa a ficar mais pesado, aí você pode estar alterando. Mas para início de projeto, eu geralmente coloco texturas com linhas ou preenchimento com linhas, tá? Aqui eu não vou ver a cor da textura. Se eu colocar uma cor madeirada, eu não vou ver, eu só vou ver um tom. Aqui não, aqui eu já vou ver a cor madeirada, né, o veio da madeira. E quando eu coloco com linhas, eu consigo enxergar linhas que me auxiliam. Por exemplo, aqui eu não estou vendo essa linha de canto, porque ele só está como texturas, certo? Construção de paredes, sempre no lado direito, isso não altero. Movimentação, ele vai de 5 em 5 centímetros, tá em milímetros aqui minhas medidas, né? E você pode estar também alterando para mais ou para menos, simplesmente apertando na tecla mais e menos do seu teclado, ok? Hotpoints, mostrar hotpoints de agregados, eu não deixo, porque quando eu ponho, por exemplo, um balcão de duas portas ou uma porta,
vamos supor, a porta é um outro agregado ali que está junto na caixa do balcão. Aí acaba mostrando também os pontinhos, os vértices da porta. E isso acaba atrapalhando quando eu estou projetando. Quando eu quero realmente pegar um ponto específico, aí eu pego e vou bem próximo, dou um zoom e daí eu pego o ponto que eu desejo. As luzes aqui tá muito forte para mim. Eu gosto de colocar em 0.8. E as paredes, quando eu rebaixar uma parede que tiver próximo dessa parede 40 centímetros de distância, ele vai também desaparecer junto com a parede. Isso aqui, conforme você vai trabalhando, você vai entender. Se caso você queira rebaixar a parede e não queira que suma, você pode colocar aqui 0 ou -1, que daí ele não vai permitir que você rebaixe a parede, mas o módulo não sai do lugar. Ok? Aqui eu sempre deixei 400 como padrão mesmo. Vamos lá, medidas, unidade de medida. Bem, eu gosto de trabalhar em milímetros, mas se você quiser você pode alterar para centímetros ou metro. E também tem outros que você pode estar escolhendo aqui, ok? Vamos lá, internet, listagem, tá. Aqui na internet eu não uso muito essa parte da internet, mas dependendo da necessidade você pode vir aqui também configurar e-mail, FTP, que eu não sei o que é no momento, provavelmente é uma coisa de servidor. E o proxy também, que é alguma coisa relacionada a servidor. No momento eu não utilizo essa preferência que eu não altero nada. E na listagem, caso você queira usar o seu logotipo nas folhas de listagem, orçamento, você pode vir aqui colocar para usar o logotipo, procurar a imagem no teu computador do teu logotipo e colocar aqui. Só cuida para ver se o seu logotipo não está muito grande e nem muito pequeno, que não vai caber aqui, né? Tem uma proporção certinha, você tem que fazer uns testes. Colocar 1080 por 1080, às vezes colocar 800 por 800, daí você vai verificando até o logotipo ficar num tamanho bom aqui para você, ok? Então é só isso, eu vou vir aqui em preferências, vou dar ok, e pronto, agora, opa, a cor de fundo parece não ter alterado, deixa eu voltar aqui, cor de fundo, ambiente, cor de fundo, preta, tá. Só movimentei aqui e ele já atualizou para mim. Vamos lá, esses instrumentos de navegação. Você tem, no caso, o clique normal, que você seleciona os objetos. Quando ele seleciona, ele faz essa caixa, né, vermelha, esse contorno vermelho nas pontas para mostrar tudo que está englobado, né, nessa seleção. E quando você seleciona aqui ou aqui no canto, deixa eu até diminuir aqui que eu posso diminuir um pouquinho. Só você vir bem próximo aqui, ó, mudou o ícone do cursor do mouse, você pode ir arrastando, diminuindo para deixar o ambiente 3D maior aqui para você, tá? Aí, por exemplo, parede, eu tenho aqui o pé direito inicial, pé direito final. Se eu colocar aqui o pé direito inicial 2000, 2 metros de altura, e o pé direito final 2600, você vai ver que ele vai fazer esse ângulo. Vai começar com 2000, aí como essa parede foi considerada um conjunto, né? Tipo, ela inteira ela vai fazer essa diferença aqui, tá? Mas se eu alterar para 2.600 no inicial, ou colocar até 2.800, posso até colocar 2.300 aqui, não, colocar 2.000 aqui. Mas sempre que eu alterar a medida no pé direito inicial, 2.500, por exemplo, ele sempre vai botar como todo o pé direito seja na mesma medida. Caso você queira fazer apenas numa parede só, tem uma coisa muito bacana que você pode selecionar a parede, clicar com o botão direito, vir aqui em segmentar. Essa ação, quando você faz segmentar, ela separa as paredes. Então, por exemplo, joguei cor aqui, ela joga cor em tudo. Se eu joguei alguma coisa relacionada aqui para todas as paredes, quando elas estão unidas, né, desenhadas num só jeito, elas vão fazer com todas elas, né? Então, se eu segmentar agora, eu não posso depois desfazer essa ação. Isso que essa mensagem quer dizer. Então, eu vou clicar em sim, aí ele separou as paredes. Ó, agora eu tenho aqui uma linhazinha, não tinha antes, né? Ela estava inteiro. Tanto que se eu for agora, por exemplo, alterar aqui o pé direito dessa parede, colocar aqui inicial 2000, ele altera somente nessa parede. Se eu colocar agora o pé direito final 2.800, enter, ele vai fazer somente nessa parede esse desnível aqui, ok? Então, 2.600, ele vai fazer todas iguais. Esse aqui tá 2.500, vou botar 2.600. Ok. Então nós temos o clicar normal, que é o botão de seleção. Clicar com o botão direito sobre um módulo, ele vai abrir as possibilidades do que eu posso fazer dentro desse módulo, ele vai mostrar tudo que eu tenho aqui para estar fazendo, tá? São algumas ferramentas que no decorrer dos vídeos aí que eu estiver mandando, vocês vão ver
Você vai ver o que cada uma faz, né? E também nós temos agora a navegação, tá? Então essa aqui é a questão de seleção e nós temos também a navegação. O que seria a navegação? Seria o zoom, que é só você rolar o scroll do mouse para frente e para trás. Cuidado onde está o seu mouse, tá? Por exemplo, eu estou com o cursor do mouse exatamente no centro do piso. Então, se eu der zoom, ele vai exatamente para o centro do piso. Se eu voltar, ele vai voltar dessa forma também. Se eu colocar lá no canto agora, ou aqui no canto superior da parede, ele vai me dar um zoom aqui. Então, onde tiver o cursor do mouse, ele dá zoom. Cuidado se você estiver fora do piso, tá? Porque se você der um zoom, você também pode se perder. Se caso você se perder, mexeu tudo e não tá, agora não encontra mais o ambiente, tem outra situação que você pode fazer, é voltar à vista. Não tem quando você desfaz uma ação? Então, você pode desfazer, voltar à vista, né? Para você voltar à vista que você estava anteriormente. Então, tem essas duas setinhas aqui, a verde, a que avança e a que volta. Se eu clicar em voltar, ele vai voltando até o que eu estava mexendo. Ele volta 20 vezes para trás e avança 20 vezes para frente, ok? Outra situação aqui da navegação é você arrastar dessa forma a imagem para um lado e para o outro. Para isso, basta você clicar e segurar o scroll do mouse. Sabe essa bolinha? Se você clicar e segurar, você tem a mãozinha e daí você consegue arrastar para onde você quiser. Soltou, volta para a navegação normal, que é do clique, tá? Se você quiser rotacionar dessa forma, você pode clicar com o scroll do mouse, vai ficar arrastando, e depois você clica, continua segurando o scroll do mouse e segura agora o botão direito. Você viu que o ícone alterou. Aí você pode movimentar. Você pode até soltar, eu vou soltar aqui agora o scroll do mouse e só manter o botão direito segurando. Olha, eu soltei o scroll do mouse e continuo ainda só tendo o botão direito segurando e ele ainda assim me permite ficar na ferramenta de rotação. Quando eu soltar, ele volta para o normal, ok? Aqui em cima também nós temos essa visão de perspectiva, que daí dá a sensação de profundidade, e nós temos também a ortogonal. Basta você clicar aqui, você vai ter a ortogonal, que é onde você tem mais aquela questão tipo, essa medida é igual a essa medida é igual a essa. Se você colocar uma régua na tela do computador, por exemplo, você vai ver que elas vão dar a mesma distância, a mesma medida, porque ela não distorce, ela não dá noção de profundidade, ok? Agora, se você querer ver em perspectiva, que daí você tem uma noção de posição de plano, você pode colocar também clicando nesse ícone aqui. Aqui nós temos aqui algumas pré-definidas, por exemplo, planta. Aqui ele já colocou em ortogonal, se eu tirar ortogonal eu tenho a sensação de altura, a profundidade que eu estava falando para vocês. Assim não, assim eu tenho realmente a planta baixa. Tenho aqui a vista da esquerda, da direita, frontal, traseira, né? Tudo isso está em ortogonal. E se eu pegar aqui a isométrica, esquerda, direita, você vai ter tipo como se fosse um ângulo, né? Ó, isométrica, deixa eu aqui trazer a direita, não. Isométrica da direita. Eu tenho a sensação, mas pelo fato de estar em ortogonal, ele está quadradão assim para mim. Se eu tirar do quadradão, ele me dá exatamente a visão isométrica, que seria dos 3 pontos, né? Beleza, deixa eu ver aqui. E também tem essa questão de você alterar os modos de preenchimento, tá? Temos aqui textura com linhas, só textura, preenchimento com linhas, só preenchimento, os hides, sem preenchimento e caixa de contorno. Então, por exemplo, ó, sem preenchimento, caixa de contorno, e também nós temos aqui o hide PB. Se você estiver movimentando e de repente o seu projeto está travando, né? Poxa, o ambiente 3D está travando porque você colocou muita coisa com muito detalhe, por exemplo, às vezes um vaso de planta com muito detalhe que você importou de fora e colocou aqui dentro, pode ser que você sinta que está devagar para movimentar aqui em texturas com linhas, tá? Então, se você está para fazer o render e quer achar as posições, eu quero fazer um render assim, agora eu quero fazer um render assim, aí você vê que nessa que você vai movimentando dá um atraso e acaba até te irritando por causa disso. O que você pode fazer é colocar em hide PB, movimentar como você quiser e depois só dar o render, né? Enfileirar no render ou colocar para o render ser feito. Não é porque está em hide PB aqui que o render não vai aparecer as texturas com linhas, tá? Se você fizer um teste aí, você vai ver que vai aparecer sim
as texturas com as linhas, ok? Aqui realmente é só para navegação. Deixa eu voltar aqui, textura com linhas. Aí a gente tem também a questão da vista dinâmica. A vista dinâmica nos possibilita o seguinte, o principal item aqui dela é você poder estar controlando aqui a visão. Posso aqui a altura mexer também. E se caso eu queira, por exemplo, entrar na parede aqui, eu queira ir olhar o que tem para o outro lado da cena e cortar essa parte, eu tenho essa linha vermelha aqui, ó, que eu vou arrastando e daí ele vai cortando para mim e vai me mostrando só o que está dentro do, o que está para fora do limite de corte, ok? Se eu arrastar o máximo para trás, eu posso dar um bom zoom e ele não vai cortar. Agora, se eu arrastar um pouquinho para frente aqui, ele já vai começar a cortar e mostrar, por exemplo, o interior da parede. Se eu voltar, eu consigo sair dessa forma aqui, ok? Então é para isso que serve a vista dinâmica. Também tem alguns outros itens aqui na vista dinâmica, que é você, por exemplo, deixar setado posições. Por exemplo, eu quero essa posição aqui, aí você pode vir aqui no nomezinho e colocar V1, dá um Enter, e ele vai salvar. Aí depois você pode vir para cá e colocar uma outra vista, V2, dá um Enter e ele vai salvar. Se você, por acaso, querer dar um movimento, tá? Gravar um movimento ou verificar um movimento, você pode fazer o seguinte. Por exemplo, eu vou colocar aqui nessa posição, vou clicar em, vou salvar como V3, Enter. E agora, com o V3, eu vou fazer uma pequena movimentação. Agora eu vou vir para cá e vou clicar aqui, ó, nesse mais. Ele vai fazer essa nomenclatura e vai mostrar aqui que tem um movimento. Vou para o outro lado e vou clicar em mais também. Certo. Se eu pegar agora The Play, ele vai fazer isso aqui. Ele vai sempre voltar para o ponto inicial e vai fazer esse item. Eu posso gravar, eu vou pausar aqui, eu vou dar um stop, ele vai voltar para o início ou para o ponto mais próximo. Eu posso até mesmo gravar. Se eu querer, por exemplo, deixar mais lento esse movimento que ele está fazendo, eu posso diminuir aqui os passos, colocando, por exemplo, para 30 e vou dar play. Olha, já ficou mais lento o movimento, ok? Quando você for gravar, você desejar gravar o ambiente aqui que você tem para estar utilizando, você pode aqui alterar também a quantidade de FPS, que é frame por segundo, né? Geralmente é 30 frames por segundo, que nem a gravação de uma câmera DSLR que você pode estar utilizando. Mas, às vezes vai ficar um arquivo muito pesado, então você pode colocar aqui 15, você pode colocar 5, você tem que fazer pequenos testes para ver depois que tiver gravado, saber como é que ficou o movimento, né? Se não acabou afetando, deixando muito, vamos dizer assim, muito travado, né? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, eu vou fazer uma gravação. Deixa eu voltar aqui pro ponto. Deixa eu continuar aqui. Aí. Ele está continuando aqui para mim. Mas enfim. Vou botar uma posição aqui. Não voltou, não voltou. Voltou para cá. Vamos deixar aqui. Vou clicar aqui para gravar com 5 frames por segundo e depois eu vou colocar para gravar com 30 frames por segundo desse movimento. Ele vai ficar um pouquinho lento mesmo, porque ele vai estar gravando. Dependendo do seu computador, ele vai ficar fazendo, ele vai travar bastante, tá? Ó, já está travando. Provavelmente porque eu tô com captura de tela também acionado. Ele vai terminar e vai me dar uma mensagem perguntando aonde eu quero salvar. Vou salvar aqui em meus documentos mesmo. Não, vou vir aqui em vídeos, né? Vamos vir em vídeos. Aqui em vídeos mesmo. Vou colocar o nome aqui do arquivo de... Vamos supor aqui vídeo 1. Vou botar certinho, né? Vídeo 1. E eu tenho os formatos que eu posso estar escolhendo. Aqui no caso só não está me permitindo AVI porque eu não tenho os outros codecs instalados no meu computador para me colocar de outra forma. Depois eu também posso transformar esse vídeo de AVI para MP4 e basta você estar utilizando aí conversores, tá? Para não ficar um arquivo muito pesado. Vou clicar em salvar. Que ele está perguntando se eu quero usar algum desses codecs aqui para compactar, para ficar um arquivo menor, mas geralmente quando sofre compactação ele acaba perdendo qualidade. Eu gosto de fazer em quadros inteiros, sem compactação. Vai dar um arquivo super grande, mas em compensação
eu vou ter maior qualidade desse vídeo que eu gravei. Se o seu computador começar a travar, fica muito pesado, isso pode gerar arquivos de gigas aí, até mesmo dependendo do tempo, né? Você pode estar fazendo eles em diminuir ainda mais o frame aqui e colocar uma compactação. Vou dar um OK. Ele vai estar gerando o vídeo para mim. Pois bem, o arquivo ele acaba demorando, eu dei um corte no vídeo para você não ter que ficar olhando tudo isso. Ele termina, dá um OK e desaparece. E daí o que, que você faz? Você vai ter que ir lá nos meus documentos. Aí no caso, vem meus documentos aqui no computador. Opa, vídeos, né? A gente fez em vídeos. E daí você vai ter aqui o vídeo gravado. Ele tá 5 frames por segundo, ele acabou causando essa travadinha aqui para estar gravando, ok? Talvez aumentar a quantidade de frames por segundo, ele vai bem mais leve. Eu vou estar fazendo aqui um vídeo com mais frames por segundo e vou estar colocando em seguida para você ver. Vocês vão ver que ele está já rodando mais fluido, porque ele tem mais frames por segundo. O que que é? Uma sequência de imagens, né? Se eu diminuo essa sequência de imagens, ele acaba deixando um intervalo de tempo parecendo que é fotos que vão passando uma em seguida da outra. Se eu tenho 5 fotos por segundo, ele faz mais travando, como se fosse um pequeno delay. Agora, se eu coloco mais frames por segundo, por exemplo, com 20, como eu fiz com esse aqui, vocês vão notar que ele vai até um pouco mais rápido, ok? Então essa aqui é a ferramenta Vista Dinâmica, você também tem como alterar aqui, por exemplo, a altura do observador. Vou colocar minha altura, 1,80 m. A altura do alvo que eu estou olhando, se eu estiver olhando reto, 1,80 m. Eu vou estar olhando nessa posição, né? Tipo, posso até entrar aqui, 1,80 m. 1,80 m, ele alterou aqui. E se eu querer olhar um pouquinho mais para baixo, eu posso colocar aqui 1,40 m, por exemplo. Ele vai olhar mais no sentido para o chão, aqui, como está o desenho aqui que você está vendo. Então é isso, vou a princípio terminar esse vídeo aqui. Essas são algumas ferramentas de navegação, outras ferramentas eu vou estar apresentando conforme a gente vai desenvolvendo e daí você vai me acompanhando aí, ok? Se tiver alguma dúvida, não esqueça, é só deixar a sua pergunta em mensagem aqui abaixo do vídeo ou se não também entrando em contato comigo via meus contatos, ok? Até mais!